Bom, vamos lá então. Oficialmente, boa noite, todo mundo. A gente vai dar continuidade então na nossa aula, no nosso conteúdo que a gente tem trabalhado. Ontem nós tivemos a nossa aula número 5, né? E hoje nós chegamos à nossa aula número 6 e acredito que a gente tenha evoluído bastante aí e todo mundo tem conseguido acompanhar, né? Seja no ao vivo, que seria o mais ideal, ou depois, né, quando eu subo o vídeo no YouTube. Eu percebi que o pessoal tem visualizado bastante ali, tem recebido bastante visualizações, mas o ideal é que a gente consiga, todo mundo, né, o máximo de pessoas possíveis, a gente consiga trazer todos no ao vivo para trocar, para conversar, para, enfim, caso tenha algum exemplo, né, fica mais fácil e a aula flui melhor, né? Mas vamos lá. Então, nós entramos no nosso componente, que é um dos principais do componente de marketing, que é os 4Ps, né? O Mix de Marketing. Ontem nós falamos e nós levamos a aula inteira falando sobre o primeiro P, né? Que é o P de produto. E aí a gente viu que o produto ele é dividido em duas grandes partes, que é o produto por si só, né? O produto propriamente dito, que é aquele tangível, que ele atravessa todo um processo produtivo, ele tem algumas características que conseguem fazer com que ele seja armazenado, né? Seja produzido em grandes escalas, grandes quantidades, diferentemente da segunda parte, né? E aquela segunda parte que a gente viu que é o serviço. E o serviço a gente viu que a principal característica dele é que ele é intangível, né? A gente não consegue tocar no serviço. E também a segunda característica principal dele é que ele acontece simultaneamente, ou seja, o momento de criação, o processo produtivo desse serviço acontece no momento em que ele é gerado, em que ele é desenvolvido, que ele é criado, né? E, consequentemente, nós não conseguimos fazer com que os serviços sejam acumulados, com que eles sejam estocados, né? Não tem como nós estocarmos um serviço de barbearia, por exemplo, que foi o que nós comentamos na aula de ontem, né? E aí, nós vimos também que todo e qualquer produto ele percorre um ciclo, né? Assim como tudo, né? Seja estratégia, seja negócio, seja, enfim, assim como tudo na vida, o produto, né? Ele vai percorrer ao longo do seu desenvolvimento até o final, quando ele deixar de ser produzido, ele vai percorrer algumas fases que nós damos o nome de ciclos de vida do produto. E é muito importante nós conhecermos e principalmente conseguir interpretar essas 4 fases que ele percorre, né? Porque quando a gente tem acesso à informação, né, que é o nosso mantra, quando a gente tem acesso à informação, a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva, né? Então, se eu sei que um produto, quando eu desenvolvo ele, né, depois de todo estudo que eu fiz, de todas as características que eu atribuí a ele, né, depois de tudo isso, eu preciso conhecer essas 4 fases de vida e principalmente saber de que forma que eu vou conseguir fazer com que quando ele atingir o nível da maturidade, que é aquele nível onde, aquele patamar onde todo o produto, todo o serviço e toda a marca sonha chegar, quando ele atinja esse patamar da maturidade, ele consiga estender, né, essa permanência nesse ciclo por um bom tempo, né? Consequentemente, ele fazendo isso, ele vai ter uma maior visibilidade, maior participação no mercado, né? O índice de vendas ele vai ser muito grande, consequentemente, investimentos iniciais que antigamente ele precisou fazer, né, nas fases anteriores, como a introdução e o crescimento, nessa fase da maturidade não vai se fazer tão necessário, porque o produto por si só ele já se vende automaticamente, né? O mercado, o público, os clientes e consumidores já reconhecem esse produto de forma automática e, consequentemente, acabam
adquirindo ele, sem muitos esforços. Bom, visto isso, nós chegamos, a gente fez uma pequena atividade, né, que a gente precisou tentar encaixar esses 4 produtos aqui, a Kombi, o drone, a Brahma e o serviço de barbearia, em quais dos ciclos de vida do produto eles se encaixariam, né? E aí a gente viu que a Kombi, ela se encaixa no último ciclo de vida, que é o declínio. É um produto que já deixou de ser produzido, né? Que já atingiu todos os patamares, cruzou por todos os ciclos, né? Desde o desenvolvimento, a introdução, o crescimento, maturidade e, por fim, o declínio. O drone, nós vimos que ele fica ali intermediário entre a introdução e o crescimento, né? A gente colocou ele mais como no ciclo de vida da parte do crescimento. E a Brahma, a gente colocou ela como no ciclo de vida da maturidade, porque ela já atingiu um certo patamar, o público já reconhece a marca e, consequentemente, ela consegue ampliar as ofertas dos produtos, né? Ela acaba criando novas possibilidades. Brahma Zero, Brahma Pilsen, Brahma Shop, enfim, tudo isso. E o serviço de barbearia, analisando o nosso cenário aqui em Santa Maria, a gente pode encaixar ele no ciclo de vida da introdução, né? Que é algo muito recente, onde o volume de vendas ele continua subindo, mas consequentemente ele não tem um volume tão grande para a gente poder colocar ele como crescimento, certo? Bom, visto isso, eu acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Porque ontem no final da aula eu questionei. Visto isso, hoje a gente vai entrar no nosso segundo P, que é o P de preço. Não sei se vocês conhecem a língua do P, da época do ensino médio. É muito antigo, na verdade, antes do ensino médio. Mas aqui é como se fosse um trava-língua. É P de produto, P de preço, P de praça e P de promoção. Hoje nós vamos ensinar e vamos aprender algumas coisas bem legais aqui desse P, que é um dos principais, né? Por isso que esse primeiro slide ele começa falando que esse P está ligado diretamente à sobrevivência do negócio. Mas como assim? Porque aqui, dentro do preço, eu não estou falando apenas do custo monetário, né? De quanto o cliente vai desembolsar para comprar, para adquirir um produto ou para consumir determinado serviço. Dentro deste P aqui, é onde nós vamos trabalhar aquele fator que nós falamos já nas aulas anteriores, que é tido como o principal, ou seja, o tal do valor agregado. Lembra? Que o valor agregado ele é muito importante porque a partir do momento em que tu entrega algo a mais para o teu cliente, né, não apenas uma caneta, mas sim muito mais do que uma caneta, consequentemente ele acaba passando por uma experiência de consumo muito significativa. Então é aqui dentro desse P, dentro do preço, na hora de tu determinar, né? Primeiro a gente já viu qual é a determinação do produto. O que é que a gente vai oferecer para o nosso cliente, né? Se é um produto tangível, se é um serviço, né? Quais são as características físicas dele, qual é o tamanho, qual é o cheiro, qual é a forma, né? Qual é o tipo da embalagem, tudo isso. E agora a gente vai entrar numa parte que é primordial do negócio, né? Porque agora tu vai dar sentido ao teu produto, né? O porquê que ele existe, qual é o fator principal da existência dele, o que é que tu quer oferecer para o teu cliente, qual é o benefício que ele vai enxergar, qual é o diferencial que ele vai encontrar no teu produto e não no concorrente, né? Então é aqui dentro que a empresa tem a oportunidade de trabalhar na hora do desenvolvimento, certo? Bom, mas afinal, se a gente sabe que o preço, desculpem, ele é dividido em duas partes, que é o valor monetário e o valor agregado, e aqui dentro do mix de marketing é muito importante fazer essa diferenciação, a gente vai começar a chamar o preço de duas formas, tá? O preço aqui dentro vai significar o custo monetário que o cliente vai desembolsar para adquirir o produto, mas esse preço ele também vai ter a parte do valor, tá? E quando nós falarmos em valor, eu estou falando do valor agregado.
Mas afinal, o que é valor? Isso é muito subjetivo, porque nós já vimos também que cada cliente é diferente, né? Nós somos diferentes. Cada um de nós temos objetivos e metas diferentes. A gente passou por algumas experiências totalmente diferentes, né? A gente tem a nossa experiência de vida, a nossa bagagem individual, enfim, e consequentemente isso faz com que cada um de nós tenhamos percepções diferentes, né? O que é benefício, o que eu enxergo como benefício e o que para mim é um valor, para a Tuane, por exemplo, é diferente, para o Rodrigo é diferente, enfim, né? Isso depende da pessoa, depende muito do cliente, depende muito do consumidor. E isso é muito difícil de trabalhar, né? Porque é um desafio muito grande para as empresas. Porque se elas entendem que os consumidores pensam diferentes e têm objetivos e metas diferentes, é muito mais difícil a gente conseguir fazer com que eles sejam retidos, né? A gente consiga fidelizá-los. Então, aqui dentro desse P é onde a empresa vai criar maiores possibilidades de que isso aconteça, tá? Só que para isso a gente precisa entender o que é valor. Não tem como a gente dar prosseguimento sem entender realmente o que é valor. Vamos fazer o seguinte, ó. Imaginem a figura da balança, como está aparecendo para vocês, tá? E aí a gente vai pegar aquele exemplo que eu dei na aula 3, se eu não me engano, né? Da experiência de consumo de uma pizza. Eu peço pizza sempre de um lugar e determinada data eu escolho comprar de um outro lugar, né? Eu vou me aventurar. Eu vou experimentar porque daqui a pouco eu quero ter uma nova experiência de consumo. Beleza. Então a expectativa já é criada, né? Eu já acabo gerando essa expectativa. Poxa, será que é boa? Será que é tão boa quanto o lugar que eu sempre peço? Né? Daqui a pouco, sexta-feira é dia da pizza, né? E eu quero ver um filme legal, quero ter esse momento. Então, essa experiência, ela precisa ser positiva, né? Ela precisa ser, ela precisa cumprir com a expectativa que eu acabei criando. E aí, o que acontece? Eu optei por comprar de um lugar onde eu não conheço, né? E esse produto ele vai vir e a qualidade dele não vai ser tão boa. Daqui a pouco a massa é muito borrachuda, não tem muito recheio, né? Ou como eu falei para vocês, na hora da entrega o motoboy acabou sambando com a moto, ela veio toda, a pizza veio toda bagunçada. Ou seja, o que acontece com a minha experiência, né, de consumo? Ela vai ser muito negativa, porque ela vai ficar totalmente abaixo da minha expectativa que eu tinha criado. Ou seja, aí vocês vão imaginar, vocês vão enxergar essa figura aqui da balança, e nessa balança a gente tem valor e preço, né? Se a minha experiência de consumo ela fica abaixo, né, abaixo da minha expectativa, consequentemente o meu valor ele pesa mais, né? E consequentemente o meu preço vai ficar aqui em cima. Logo eu digo que essa minha experiência de consumo negativa que eu tive desse lugar, comprando a pizza dessa empresa, eu tive um custo, né? Eu gastei dinheiro comprando de lá, porque foi ruim. Eu passei por uma experiência negativa. Então, consequentemente, eu não vou comprar novamente desse lugar. Então, o maior desafio da atualidade de toda e qualquer organização é fazer com que os valores, né? Com que o valor agregado do produto seja maior, fique no topo dessa balança, tá? Tenha mais significado. Ele pague R$50 para consumir uma pizza, mas que ele não vai sentir, não vai ser doloroso, porque o consumo, a experiência de consumo para ele vai ser muito prazerosa. Essa pizza para ele vai ter muita qualidade, né? Vai ser muito boa, vai chegar quentinha, vai chegar bem recheada. E, consequentemente, ele diz que esse valor, esse custo que ele pagou, né? Esse preço de R$50, não foi um dinheiro gasto, né? Ele pagou por uma experiência bacana. Diferentemente de uma experiência de consumo negativa que ele teve, tá? Então é só para a gente poder introduzir essa diferença entre valor, né, e preço, e é muito importante saber balancear isso. O meu valor, o cliente precisa enxergar primeiro, ele tem que ser mais evidente, ele precisa ficar na cara, eu tenho que dar surra na cara do meu cliente
com o valor agregado da minha caneta e não simplesmente fazer com que o custo que ele vai pagar por essa caneta pese mais, né? Fique mais evidente do que os benefícios que ela vai causar, do que o valor agregado que ela tem, né? Aí pensem, agora a gente consegue olhar um pouquinho para trás de tudo que a gente já trabalhou e fazer uma linha do tempo e vocês vão fazer, vai ficar mais claro, vai fazer mais sentido. Professor, de que forma que a empresa vai oferecer essa possibilidade para o cliente de que o benefício seja maior do que o custo que ele vai pagar pelo produto? Simples. Ela precisa entender o que é o produto. Ela precisa entender quem é o cliente, né? Ela tem que ter uma análise de ambiente. Ou seja, tudo que a gente falou até agora vai somando, né? E vai ligando os pontinhos e no final de tudo, quando a gente chegar lá no final, vocês vão olhar para trás e vão dizer, puxa vida, pior que faz sentido, né? E aí, quando a gente tem acesso a todas essas informações, quando nós chegarmos lá no final, né? Vamos supor que vocês estejam... vocês vão chegar no final e daqui a pouco vocês vão optar por colocar um negócio, né? Abrir um negócio. Talvez seja o objetivo, e eu sei que tem colegas com esse objetivo, né? Então, o que acontece? Quando vocês chegarem lá no final do componente, pronto. Agora, daqui a pouco eu vou optar por abrir o meu negócio, né? E eu vou trabalhar com marketing, eu vou pensar melhor essa parte, eu vou analisar o ambiente, né? Eu vou criar um plano de marketing, eu vou conhecer o meu negócio melhor, eu vou saber o que é realmente o meu produto, sendo que eu já tenho acesso a todas essas informações. Ou seja, se tu chegar lá no final, na hora de realmente criar o teu negócio e oferecer o teu produto para o teu cliente, e tu não fizer uso dessas informações que tu adquiriu, é um erro teu, né? É um erro da gestão, é um erro do empresário, é um erro do empreendedor, é um erro na hora de fazer o planejamento do negócio. E é isso que acontece, porque as informações, elas existem, né? As estratégias e ferramentas, elas existem. Agora, cabe ao negócio, né, entender o contexto dele, entender o cenário externo e aí sim fazer uso dessas estratégias e dessas ferramentas, sem perder o objetivo, o foco, as metas, o que é que ele quer para o futuro, né? Quais são os valores do negócio. Então, são pontinhos que vão ligando e vai ficar mais claro, né? Fica mais claro agora quando a gente entra nessas questões, porque a gente já tem uma bagagem dessas últimas aulas, tá? Ó, traduzindo, tá? Bem claro, valor, percepção da solução que o produto pode causar, tá? Simples assim. Valor é a percepção da solução que o produto pode causar, tá? Eu vou comprar uma caneta, mas eu não vou comprar apenas uma caneta. Eu vou comprar um produto que vai solucionar uma necessidade que eu possa ter, certo? E aí, quando eu precisar, quando eu realmente tiver a necessidade da utilização desse produto, ela precisa ter qualidade, né? Ela precisa ser boa, ela precisa ter uma esfera boa, ela precisa fazer com que a tinta dure mais, seja de boa qualidade, que o produto por si só tenha uma dinâmica boa, que eu consiga utilizar ela sem suar a minha mão, sem fazer com que ela escorra, né? Sem fazer com que ela caia, que ela fique pegajosa, enfim. Ou seja, tudo isso são questões que eu percebo do produto. Mas eu estou falando de um produto tão simples que é só uma caneta. E aí, reparem, cada cliente vai enxergar esse apanhado de coisas, né, de valores agregados que eu acabei de falar, de uma forma, né? Tem gente que vai optar comprar uma caneta e essa caneta escrevendo é a conta, beleza, né? Agora, ela não precisa ser uma caneta de ponta fina, esferográfica, produzida com a melhor tinta, né? Plantada, a tinta foi originada por um produto plantado nas ilhas escandinavas, né? Por moças virgens islandesas. Não precisa isso, né? Tem clientes que não enxergam um valor significativo nisso. O produto tendo a finalidade dele, tá ok. Mas agora, existem clientes, né? Existem consumidores que têm essa necessidade de fazer com que
esses valores agregados sejam maiores do que propriamente o produto, né, que a gente está falando de uma caneta. E aí, quando a gente vai contextualizar o que é o preço, é simples. O preço é o custo que eu vou pagar para adquiri-lo, né? Quanto que eu vou desembolsar para comprar essa caneta? Eu vou pagar R$2 para comprar ela, para adquirir ela, né? Mas a qualidade dela é muito boa, a aerodinâmica dela é muito boa, né? Ela não vaza. Ou seja, tudo isso que eu falo são valores agregados que eu percebo, né? Então, qualidade, a forma do produto, o processo produtivo, né? Tudo isso, os insumos que foram utilizados ao longo do processo produtivo, tudo isso são valores agregados que o cliente, que o consumidor pode perceber, tá? Só que não tem como a gente trabalhar isso sem entender quem é o teu cliente. Daqui a pouco tu vai realizar a análise de cenário e tu vai conhecer um pouquinho do teu cliente e tu vai ver que o cliente realmente que tu tá querendo atingir é aquele cara que tá pouco se lixando para isso, né? Que é aquele cara que quer realmente comprar a caneta e que ela funcione e deu, acabou. Por isso que é importante conhecer do negócio e conhecer para quem é que tu vai oferecer, quem é o teu público, né? Por isso que existem marcas de água que acabam, consequentemente, tendo maiores resultados do que outras. Porque elas conseguem investir em uma garrafa um pouco mais sólida, né? O produto dela é de maior qualidade, a garrafa, né? Onde o produto por si só fique acondicionado, ela tem mais qualidade, ou seja, isso é uma percepção de valor para o teu cliente, diferentemente de outras marcas, né? E cabe à empresa determinar qual é a estratégia que ela quer utilizar, certo? Tranquilo? Dúvidas? Beleza. Eu sou muito da utilização de linguagem da internet, de memes, de figuras e também de vídeo, porque eu acho que é uma forma bem didática de fazer entender algumas coisas e abrir a mente para ficar mais tranquila essa parte teórica que para alguns pode ser chatinha, né? Bom, eu trouxe um videozinho só para sintetizar isso, eu vou passar para vocês. Só um pouquinho. Deixa eu fazer o mesmo esquema aquele que eu faço sempre. Todo mundo enxerga? Beleza. Esse vídeo, pessoal, é um vídeo de um canal de humor, né? Mas que basicamente é para contextualizar, né, a diferença dos perfis de clientes. E lá na frente, na sequência dos conteúdos, a gente vai perceber e vai trabalhar um pouquinho sobre alguns perfis de clientes, né? Eu já falei para vocês. Então, existem perfis de clientes que eles não querem, que eles não dão muita bola, né? Que eles não enxergam um valor muito grande nos benefícios que o produto pode causar, e sim na utilização que ele existe, né? O porquê que ele existe. Caneta serve para escrever, simples assim. Então, o que para mim tem um valor muito grande, muito significativo, se ele causa se ele tem um benefício que ele pode me causar uma experiência muito boa, né? Daqui a pouco para o meu colega, para o meu cliente, para o meu consumidor, é totalmente diferente, porque cada um de nós somos diferentes, né? E isso é claro. E esse videozinho é só para contextualizar isso, tá? Eu vou passar para vocês. Do jeito que tá, não dá pra ficar. Tá tão ruim assim, amor.
Se a gente jogar isso tudo fora, dá pra criar gado aqui dentro. Olha Tá, a isso. gente joga fora, mas tem muita coisa aqui com valor sentimental pra mim. Tá bom. Não, não, não. Isso aqui não. Isso aqui foi o último presente que meu pai me deu antes de morrer. Isso aqui tá aqui. Gente, eu usei essa caneta durante 5 anos lá naquele meu primeiro trabalho. Você não lembra disso? Bom. Isso aqui me deu uma sorte. Que legal, tô adorando isso. E o headphone da primeira música que eu ouvi logo depois que eu te vi. Saulo, facilita. Não, vou facilitar, mas isso aqui não. Esse carregador, você lembra? Primeiro carregador da primeira câmera que a gente bateu a primeira foto junto. Mas você tá de sacanagem. Não tô. Você vai querer essa merda aqui? Não, Reginaldo, não vou querer não, vou jogar fora. Esse livro o Matheus que me deu. Você detesta o Matheus. E esse livro mantém o ódio vivo. Porque quando eu olho pra isso, eu não acredito que o desgraçado teve coragem de me dar um livro. Saulo, você vai ter que escolher ou o livro ou o carregador. Não, não faz isso comigo não, Reginaldo. Pelo amor de Deus, gente. Que Vamos isso? lá, o ídolo D, escolhe. Não, não vou fazer isso não, Reginaldo. Agora a gente sorteia. Tá, gente, sorteia melhor. Não, sorteia não. Vai que você sorteia a minha cueca do Lula Molusco, para. Qual é que é essa que eu não conheço? Meu copo tá guardado. Esquece isso. Olha só, o próximo eu jogo fora. Eu prometo. Pode ser? Não. Você tá... Epa! Que isso? Isso é uma nota fiscal, Saulo. É a nota fiscal. Isso é uma porra de uma nota fiscal. É aí, a nota fiscal de alguma coisa significa alguma coisa pra mim, gente. Um cappuccino? Eu adoro cappuccino. Você vai guardar esta merda no seu esôfago se você não me deixar jogar isso fora. Joga, Reginaldo. Joga fora, joga. Ai, adeus, cappuccino, 3 corações que eu amo. Esse desenho aqui foi amiga de uma amiga que me deu na 5ª série. Tô pra emoldurar isso tem tempo já. Meu primeiro MP3. Meu primeiro MP4. Jogava tênis com essa bola. Jogava bola com esse tênis. 105º cigarro que eu fumei em abril de 2011. 55º orgasmo que eu tive contigo, sabe aonde? Ai! Cansei. As pessoas vão continuar vindo aqui na nossa casa pulando esse monte de lixo que você espalhou. Reginaldo, para de grosseria, Ah, Reginaldo! foda-se, eu vou jogar tudo fora. Não, nesse saco não. Esse saco foi a vovó que me deu. Ah! Vai rasgar o saco, ridículo. Então, pessoal, né, é só para deixar bem claro que para alguns tem muito valor, para outros pode parecer frescura, né? Pode passar despercebido, né? Daqui a pouco eu vou pagar R$50 uma pizza e eu entendo que R$50 é um preço razoável, né? Se a gente vai analisar Santa Maria. Ah, ela não é tão boa, né? Ela veio... não tem tanto recheio, daqui a pouco ela veio morna, não tá tão quente, daqui a pouco ela veio um pouquinho bagunçada. Tá, beleza, eu não vou dar bola para isso, né? Porque eu vou, para mim tá bom, né? Essa é a minha percepção de valor. Beleza. E não tá errado, né? Porque cada um de nós somos diferentes e a gente tem percepções diferentes. E o que para mim tem um valor muito grande, para a outra pessoa pode ser que não tenha, né? Estão comigo? Tá, beleza. Deixa eu voltar aqui Bom. Voltei com os slides. Vamos lá, então. Vai ficar mais claro agora, tá? Olha só. Não sei se assim como eu, espero profundamente que tenha alguém que seja tão colorado quanto, né? O professor aqui, ele é uma pessoa que é um pouquinho fanática, eu diria, né? Pelo Colorado. Que tem sofrido bastante aí nesse tempo de quarentena. Mas enfim, é um exemplo que vai ficar bem mais claro e vai fazer mais sentido agora, tá? Qual que é o valor do produto? Se eu perguntar para vocês, quanto vocês pagariam numa camiseta do Internacional autografada pelo Fernandão, que ele utilizou na final do Campeonato Mundial de 2006? Qual é o preço que vocês pagariam? Né? Tem gente que vai me responder, eu não pagaria R$10, eu não pagaria R$1, né? Eu não pagaria 50 centavos. E aí fica mais claro de a gente entender que a percepção de valor varia de acordo com o cliente, porque é o seguinte, para mim,
eu tenho a percepção de valor de que, cara, não interessa quanto eu pagasse por uma camiseta dessas, né? Mas, cara, o valor agregado que isso vai me trazer, né? A sensação, a experiência de consumo, de conseguir adquirir esse produto é gigantesca. Ou seja, fica mais claro da gente olhar aquela balança, porque o valor agregado desse exemplo aqui, cara, para mim tá aqui em cima. E quando acontece isso, quando o cliente enxerga um valor agregado muito grande no produto, não interessa o custo, não interessa quanto ele vai desembolsar para comprar, né? Não interessa se é 100, se é 200, se é 300, se é 1000, né? Se ele enxerga um valor significativo, né? Se ele enxerga que aquilo vai causar uma experiência de consumo maravilhosa para ele vai pagar, né? E aí a gente tem um exemplo também dos usuários do iPhone, né? Por que tem pessoas que dormem na fila em dias de lançamento do iPhone? Por quê? Porque o valor agregado que elas enxergam neste produto é muito grande. E quando a gente fala de valor agregado, que é a percepção que o produto pode causar no cliente, no consumidor, existem vários fatores, né? Qualidade, né? A própria questão de status, porque status também é um valor agregado, né? Produtos de nome, né? De marca, de maior participação, de maior visibilidade, isso traz um aumento da questão Me fugiu a palavra agora, meu Deus. Que eu acabei de falar, né? Mas, ou seja, a utilização desses produtos, para mim, eu enxergo um valor agregado muito grande, né? Diferentemente para outras pessoas, né? Que vão dizer, cara, eu nunca pagaria 5 mil reais num iPhone. Ou seja, o que acontece com aquela balança? O preço eu enxergo primeiro, né, do que os benefícios. Para mim, a Xiaomi, que é a marca que eu tenho usado, cara, tá show de bola, né? Mas para outras pessoas, elas já passaram por aquela experiência de consumo da utilização de um iPhone, né? E aí o que acontece? Os benefícios são muito maiores do que esses 5 mil que elas vão desembolsar para pagar, né? Aqui tem qualidade, tem a questão de status, tem durabilidade, né? Tem aerodinâmica, tem um processo produtivo, tem o nome da marca, tem tudo isso agregado, né? E aí, para esse grupo de cliente, né, que tem isso como valor, que enxergam um valor nisso, consequentemente, eles vão acabar consumindo desse produto. Diferentemente, trazendo para o nosso exemplo do slide, para os gremistas, né, vocês não pagariam nenhum real. Diferentemente para quem é colorado. Quem é colorado pagaria, né? Claro, dentro das nossas possibilidades, né? Mas a gente gostaria de adquirir um produto como esse, né, do exemplo que eu acabei de falar. Por quê? Para nós, isso é um valor muito grande. O valor sentimental disso é imaginável, né? É muito grande, é muito maior do que o custo que eu vou pagar para poder adquirir essa camiseta. Então, aqui fica muito claro a diferença entre o preço monetário, que é o que eu vou desembolsar, né? Real, pila, money, que é o que eu vou desembolsar para adquirir o produto, e o valor agregado, o preço agregado, né? Que aí é a qualidade, a experiência que ele vai me causar, né? Tudo isso que a gente falou. Ficou mais claro? Fez mais sentido? Fernando, Júlia, Bianca, Tuane. Beleza. Então aqui só para contextualizar, tá? Preço. Qual é o valor do produto? Valor monetário, então, é o valor que o consumidor irá pagar pelo produto ou pelo serviço, né? Ele é definido de acordo com o custo do produto ou do serviço. Quando a gente vai fazer a determinação do nosso P de preço, a gente vai ter que levar em conta esses dois fatores, né? Como é que eu vou chegar no custo que o meu cliente vai pagar para poder adquirir o meu produto, mas principalmente quais são os benefícios que somarão a esse produto e ele vai perceber como um valor agregado, tá? E aí aqui na hora da definição desse preço,
Precisa ser levado em conta todos os gastos para produzir esse produto, né? Ou os gastos para manter esse serviço, né? Desde embalagem, desenvolvimento, a produção, né? Tudo isso precisa ser levado em conta. Eu não vou chegar no valor, no custo de R$2 para o meu consumidor pagar por essa caneta, simplesmente porque eu acho que é um preço justo. Não, eu preciso levar em conta a minha margem de lucro, eu preciso levar em conta o custo que eu levei para poder produzir esse produto, né? Então, são questões que é preciso desenvolver e aqui é o momento. Na hora da definição, na hora de olhar para esse mapa que eu falei para vocês que o 4Ps, assim como qualquer outra estratégia, eles são mapas de auxílio à tomada de decisão. A partir do momento em que tu tem todas essas informações, tu consegue tomar a decisão mais fácil, né? Tu consegue determinar quanto que tu vai cobrar por o teu produto, o teu serviço, enfim. E aqui, gente, muita atenção, tá? Quando nós iniciamos os 4Ps, que foi na aula, não sei ontem, na anterior, eu falei para vocês esquecerem, né, o vínculo que vocês fazem, que a gente acaba fazendo ao longo da nossa vida, de promoção, de oferta, né, lá com o P de promoção, dentro do mix de marketing que a gente vai trabalhar, né? Daqui a pouco a gente vai... Desculpa. Na próxima, na sequência, a gente vai trabalhar a praça e depois a gente vai trabalhar a promoção. Por que que eu pedi para vocês desassociarem, né? Promoção, oferta, leve 3, pague 2. O porquê? Porque esse tipo de coisa, ele é pensado, ele é desenvolvido, ele é realmente levado em consideração na hora da estratégia do negócio ou da estratégia de posicionamento de marca ou de posicionamento de mercado, né? Seja lá o que for, mas ele faz parte, né, da estratégia de precificação. Ele não é uma forma de promoção dentro dos 4Ps, tá? Então, para ficar bem claro, quando nós falarmos em promoção, liquidação, oferta, leve 3, pague 2, tudo isso são estratégias de precificação, que são trabalhadas onde? Dentro do nosso composto de marketing, dentro do preço, e não dentro da promoção, que é o nosso último P, que a gente vai ver na sequência depois, tá? Beleza? Então, só para tomar cuidado. Ah, professor, então quer dizer que a promoção, ela não é uma forma de se promover no mercado, sendo que o senhor falou que é a promoção dos 4Ps, é promover a marca, promover o produto ou serviço frente ao mercado? Sim, ela também, consequentemente, ela vai acabar criando uma visibilidade e vai fazer com que o teu negócio se promova, né? Porque todo tipo de promoção, liquidação, oferta, que é uma estratégia de precificação, automaticamente elas acabam criando uma visibilidade maior, né? Mas é só tomar o cuidado de, aqui dentro desse tema que nós estamos trabalhando, que é os 4Ps, preço, produto, preço, praça e promoção, o último P, que é o P da promoção, não é liquidação, não é oferta, não é leve 3, pague 2, tá? Esse P de promoção aqui é como eu vou me promover. Então, se tiver uma questãozinha lá na nossa avaliação, falando que liquidação é um exemplo de promoção, tá errado? Tá errado? Porque liquidação é um exemplo de estratégia de precificação, analisando os 4Ps. Tá? Então, é só tomar esse cuidado. Liquidação, oferta, promoção, tudo isso são estratégias de precificação. Ficou claro, gente? Não pode ficar com dúvida nisso aqui, tá? Porque senão vai chegar lá na promoção e aí a gente vai acabar ficando em dúvida e vai virar uma salada de fruta. Tá claro? Beleza.
Eu virei água em tudo aqui. Beleza. Vamos lá. E, consequentemente, né, como a gente falou, o valor agregado é o valor percebido pelo cliente, é a solução que um produto ou serviço pode oferecer ao consumidor. Olha só, que legal. Ele pode ser construído através de experiências, sensações, algo a mais, né? E tudo isso, quando a gente fala, é algo intangível. O cliente ele não vai tocar nessa sensação, ele vai perceber, ele vai passar por aquilo ali. A experiência de consumo ela vai acontecer, né? E essas características elas precisam estar extrínsecas, ou seja, elas precisam estar aqui em volta desse produto, mas consequentemente ele não vai tocar nessas coisas, né? Ele vai sentir a qualidade, ele vai sentir a sensação boa de ter um produto de boa qualidade, de boa procedência, né? Então, tudo isso são questões que ele não vai conseguir tocar, são questões extrínsecas, né? Intrínsecas, perdão, ao produto, né? Que fazem parte, e não tem como a gente desvencilhar isso, tá? Olha só, exemplos. Eu não sei, vocês devem ter esse aparelho aqui, esse fone, né? Olha que chato que era quando não existia, né, esse tipo de produto. A gente ia ouvir uma música, cara, e tu ia lavar uma louça, por exemplo, tu colocava o celular no bolso, e o fio ficava ali, se enredando, e daqui a pouco era esponja no fio, fio na esponja, e tudo molhado em um tendel, né? E aí o que acontece? As empresas, né, que pensaram e desenvolveram isso, aqui tem um produto da marca JBL, mas existem outras marcas também, né? Mas o desenvolvedor, quem pensou em segmentar esse tipo de produto, né, de fazer ele nessas características, o que ele pensou? Cara, a gente precisa fazer com que esse produto que já existe, né, não foi criado do zero, é um fone de ouvido que já existia, mas a gente precisa fazer com que ele tenha algo a mais, né, que o cliente perceba um valor maior. Cara, vamos se colocar no lugar do cliente, o que daqui a pouco a gente pode fazer para melhorar, né? Bah, cara, daqui a pouco a gente oferecer para ele um produto sem fio, tem gente que não vai dar bola, que vai achar que é frescura. Mas eu tenho certeza que tem cliente que vai adorar, né? Que vai enxergar um valor muito grande. Cara, olha só que massa, resolveu o meu problema, eu tenho pavor de fio, né? Eu gosto de usar produtos que não tenham fio. Então, para esse tipo de cliente, esse produto tem um valor agregado muito grande, né? Consequentemente, talvez o preço dele também seja alto, mas esse cliente, esse consumidor que preza por essas características, né, que vê e enxerga isso como um valor agregado muito grande, aí vem a questão da balança. O valor agregado grande, não interessa o preço, eu vou pagar por ele, né? Agora, tem consumidores que vai ver, cara, que frescura, que frescurada, né? Não precisa. Consequentemente, o preço vai estar em evidência. Então, esse tipo de consumidor ele não vai pagar. Então, consequentemente, a empresa, a marca que acaba pensando e tendo esses times, né, de segmentar, de criar produtos diferenciados, de maiores qualidades, maiores características, maiores diferenciais, consequentemente, elas acabam criando um vínculo maior com o cliente. Elas acabam criando uma forma de dizer, cara, eu entendo que tu não gosta de usar fone de ouvido com fio na hora de lavar tua louça. Então vamos pensar um pouquinho e daqui a pouco eu vou lançar um produto para ti. Então olha só, a marca ela consegue ter uma comunicação com o cliente de forma horizontal, né? Não é aquela comunicação jogada de cima para baixo, a comunicação vertical, né? Que simplesmente eles desenvolvem um produto, jogam de qualquer jeito para o mercado e deu, acabou. Quem quiser comprar, que compre. Não. Vamos se equiparar a esse cliente, né? Não é de forma pejorativa, mas vamos descer ao nível do cliente, vamos perguntar para ele quais são os benefícios que daqui a pouco ele está precisando enxergar no nosso produto. E vamos dar ouvido para ele. Daqui a pouco a gente pode criar uma nova linha. Daqui a pouco a gente pode criar um novo segmento. Daqui a pouco a gente pode fazer um novo negócio, né? Então, isso são coisas que quem quer ser líder de mercado, quem quer aumentar volume de venda, aumentar a participação de mercado, precisa ter o time, né? Precisa estar ligado,
precisa ter humildade, precisa entender do cenário, precisa compreender que as pessoas e os consumidores são diferentes, de que para mim eu enxergo um valor muito grande num fone de ouvido sem fio, mas o meu outro cliente, para ele tanto faz, beleza, ele vai continuar comprando de mim, porque eu também tenho a linha, né, de fone de ouvido com fio. Então, simples assim. Ela consegue fazer com que a permanência dessa marca, desse produto, enfim, no ciclo de vida que a gente acabou de ver, né, ele vai fazer com que se estenda por mais tempo quando atingir a maturidade. Entende? Tá fazendo sentido? Eu tô com uma dor de cabeça terrível. Beleza. Outro exemplo, né, que é o do slide ali. Este aqui é o Samsung... Misericórdia. Samsung Galaxy A alguma coisa. É um dos últimos lançamentos, assim, né? E olha que bacana. Esse aparelho, ele consegue se comunicar com outro semelhante a ele de tal forma que ele consegue carregar, né? Ele carrega a bateria. Então, olha só a solução que ele causa num cliente. Cara, isso para muitos pode ser uma frescura, né? Mas para outros clientes isso pode parecer fenomenal. Isso pode ter um valor agregado significativo que vai influenciar diretamente na hora da decisão de compra, né? Que colocar esse produto comparado a outro, ele vai acabar optando por esses, né? Porque tem um benefício maior, porque para esse cliente isso é um algo a mais, é um valor agregado que ele percebe, né? Para outros não, e beleza, tá tudo bem. Mas é um produto que ele consegue se carregar com outro, né? É só tu encostar um aparelho no outro e tu compartilha a tua bateria. Então olha só que fantástico, né? Quanta comodidade isso traz, né? E quando a gente fala de valor agregado, é todo esse emaranhado de coisa, né? É comodidade, é autonomia, é qualidade, enfim, tudo isso, todas essas características, elas trazem valor agregado muito grande, né, pro produto ou pro serviço. E, consequentemente, esse produto ele vai conseguir fazer com que o cliente ele perceba isso, né? Então, é um produto que a gente está vendo que é um celular, né? E a finalidade do celular é se comunicar. E hoje em dia ninguém sobrevive sem um smartphone. Mas as empresas entendem e têm essa percepção de que, cara, a gente precisa pensar diferente, né? Porque eu tô ligado nos 3 grandes fatores de tomada de decisão. Qual é o fator que eu tô falando aqui? O fator tecnológico, né? Eu tenho que trabalhar com tecnologia, eu tenho que buscar mais, eu tenho que pensar que o meu produto ele é bom, né? Ele é muito bom, mas ele pode ser melhor. Eu posso lançar algo diferente. E esse algo diferente vai causar uma percepção muito significativa para o meu cliente, né? E, consequentemente, vai fazer com que a minha marca tenha uma maior visibilidade, vai fazer com que a minha marca tenha uma maior participação no mercado, enfim, tudo isso que a gente falou até agora. Ah, professor, mas até agora o senhor falou só exemplos de produtos, né? Produtos tangíveis, coisas que eu toco. E serviço, como é que fica, né? Aí eu trouxe um exemplo para vocês do Zero Hora que saiu é um pouquinho antigo, isso aqui é de 2015, tá ali a data. Mas olha só, vamos pensar o seguinte. Quem de vocês tem pet em casa? Né? Seja cachorro, gato, enfim. Até pouco tempo atrás, as pessoas não eram tão apegadas, né, a isso. Mas hoje em dia a gente pode dizer, e saiu uma pesquisa recentemente que mostrou que existem mais pets do que pessoas, né, no convívio, na sociedade brasileira. Então, imaginem a quantidade de casas, de famílias que possuem pets, né, seja cachorro, gato, enfim, seja lá o que for. E aí o que acontece? Tem um serviço. E esse serviço até pouco tempo atrás não existia, né? Mas é um serviço de Cat Sister ou Pet Sister, né? E o que é isso? É um serviço que basicamente ele vai até a tua casa,
né? Ele pega teu cachorro, teu gato e leva para passear. Simples assim, né? Cara, olha só que coisa bem diferente, né? Se tu for analisar. Porque isso para muitos pode parecer uma frescura também, né? Mas aí a gente precisa entender, né? E precisa lembrar daquele mantra. Todo cliente é diferente, né? O que para mim é um valor, para ti é diferente. Tu enxerga, a tua percepção é diferente da minha, né? Então daqui a pouco eu não vou... Cara, eu vou gastar 50 reais daqui a pouco para levar o meu cachorro fazer xixi, né? Eu acho que fica um pouquinho fora. Só que daí a gente se coloca no lugar de um cliente que ele não tem tempo. Ele está correndo um dia inteiro, né? Porque hoje em dia ninguém tem tempo. Eu falei para você no início da aula. O dia de 24 horas ele já é insuficiente. Eu precisava de no mínimo mais 8 horas no meu dia, né? Então, a gente está sempre correndo. A gente não tem tempo para nada. Muitas vezes nem para comer. E a gente ama bichinho, né? Quem tem bichinho, quem tem pet. Cara, olha que legal, olha a solução que esse serviço me traz, olha o valor agregado que eu vejo nisso. Eu vou ganhar comodidade, eu vou ganhar tempo, né? E consequentemente esse serviço vai solucionar um problema para mim. Por quê? Porque eu preciso fazer com que o meu bichinho caminhe, né? Passeie, enfim, para fazer, sei lá, ou daqui a pouco eu vou precisar viajar e eu não tenho com quem deixar, né? Então, é um tipo de serviço que é totalmente diferente, mas que ele tem um valor muito agregado, né? Eu que tenho cachorro, eu enxergo um valor muito grande. Agora, daqui a pouco eu não tenho cachorro e eu vou ver isso aqui como uma... Cara, é frescura, né? Mas depende de cada um de nós, porque a nossa percepção de valor é diferente, né? Consequentemente, se tu for analisar o exemplo de quem tem pet em casa e enxerga isso tudo que eu falei como benefício, automaticamente aquela imagem da nossa balança vai fazer o quê? Com que esse valor agregado seja maior do que o custo que eu vou pagar, né? Eu vou pagar 50 reais, mas eu vou ganhar tempo, eu vou ganhar comodidade, o meu bicho ele vai passear, ele vai ficar com alguém com segurança, né? Então, olha só tudo isso, né? A percepção de valor. Mas para outra pessoa isso não vai fazer sentido nenhum. Da mesma forma que eu usei o exemplo da camiseta do Inter, né? Bem simples de entender. Outro exemplo, né? A Sony lançou um produto que é um ar-condicionado corporal portátil. É algo totalmente inovador, assim, diferente, que até pouco tempo atrás a gente também não imaginava que ia existir, mas existe, né? Tem gente que vai ver isso e vai dizer, putz, que coisa bem supérflua, né? Cara, né? E outras pessoas vão enxergar um valor agregado nisso aqui muito grande, né? Tu imagina, calor de 40 graus de Santa Maria, né? E aí, por exemplo, tu é um empresário que tu entende que as pessoas, elas são importantes, né? Porque tu compreende aqueles 3 grandes fatores, tá? E tu sabe que o valor pessoas, ele é muito importante. E aí, daqui a pouco, tu tem uma equipe que trabalha na rua, né? Que trabalha indo fazer serviço em banco, serviço, enfim, né? Alguém na tua empresa precisa sair para a rua, sempre, porque o trabalho dela é na rua. E aí tu, como empresário, vai olhar isso e vai dizer, cara, olha só que massa, né? Ao mesmo tempo, esse produto, além de resolver uma necessidade, porque imagina, a gente está falando do calor de 40 graus em Santa Maria. Consequentemente, eu vou estar fazendo com que o meu colaborador ele trabalhe e se sinta bem, né? E quando ele se sente bem, a produtividade é grande, enfim. Ou seja, beleza, eu vou investir, vou comprar esse produto e vou oferecer para ele. É um produto totalmente diferente, né? Ele vai poder sair na rua e vai usar, enfim, seja lá da forma como ele seja desenvolvido. Não sei se ele é acoplado na roupa. Pelo que eu dei uma pesquisada, ele é acoplado na gola aqui da camiseta, pelo lado de dentro. Então, é algo totalmente diferente, sabe? Mas para outras pessoas, elas vão olhar isso aqui e não vão enxergar valor nenhum, né? E não está errado, né? Depende de cada consumidor,
depende de cada cliente, cada um tem a sua percepção, tá? Então é só para fazer o exemplo, tá? Gente, alguma dúvida do preço? Ficou claro? Tranquilo? Beleza. Bom, nós falamos do produto e nós falamos do preço, tá? E agora a gente está entrando no nosso terceiro P, que é o P da praça, né? Ah, professor, o que seria a praça, então, né, dentro do composto de marketing? Seria a praça da Praça Nossa? Não, né? Só para a gente poder desvinculem, tá? Não estou falando de praça, a praça municipal, não, tem nada a ver. A praça, significativamente, ela vai ser o seguinte: tu vai dizer onde é que o teu produto está sendo entregue, onde é que o teu serviço está acontecendo. Ou seja, eu sou uma empresa que oferece serviços contábeis, né? Onde? Na cidade de Santa Maria, né? Aí a tua localização ela pode ser na rua Vale Machado, como é o escritório em que eu trabalho, pode ser no bairro Camobi, no bairro Teneves, enfim, seja lá onde for, mas a determinação da praça nada mais é do que o local onde o teu produto é entregue, onde o teu serviço é realizado, certo? O conceito de praça pode ser definido como sendo o lugar em que determinado produto ou serviço é oferecido. Simples assim. Definir a praça nada mais é do que definir onde o seu público está. Ah, professor, mas espera aí, agora me bugou. E se eu for uma empresa que oferece produtos pela internet? Onde é minha praça? Simples. A tua praça é tanto a internet quanto o espaço físico onde tu atua, porque provavelmente tu deva ter uma sede, né, onde tu tem estoques, né? Aí cabe à estratégia do negócio definir se o cliente pode vir até essa sede e adquirir o produto em loco, né, no local, ou a compra precisa ser principalmente realizada através da internet. Isso é uma definição da empresa. Mas quando tu vai definir a praça, é basicamente isso, o local onde o produto é entregue, onde o cliente vai até a empresa para poder consumir desse serviço ou adquirir esse produto, tá? Aí eu vou perguntar para vocês, qual é a praça do produto remédio? Vamos lá. Qual que é a praça? Vocês estão vendo a novela? Rodrigo, Tuane, Júlia, Bianca. A Júlia falou farmácia, o Rodrigo falou linha de produção. Olha só, se eu falar para vocês que a praça do medicamento, seja lá qual for o remédio, for a loja Teva. Não, né? Tá bem errado. Né? Tá errado isso aqui. Não pode. Porque se tu vai até o local, até esse local que eu tô falando para vocês, tu não vai encontrar remédio, né? Tu vai encontrar roupas, tu vai encontrar calçados, enfim, seja lá o que for. Mas remédio eu tenho certeza que tu não vai encontrar. Ou seja, a praça do produto
remédio, que é o exemplo que eu utilizei, é uma farmácia. E aí essa farmácia ela pode ser localizada em vários lugares, né? Depende da empresa que tu está analisando, depende da empresa que tu está desenvolvendo, né? Aqui, como exemplo, a gente pode ter uma farmácia localizada no centro da cidade de Santa Maria, né? E aí, quando a gente fala isso, automaticamente vem a farmácia São João na nossa cabeça, porque a farmácia São João aqui, analisando o nosso cenário, ela atingiu o ciclo de vida da maturidade, né? Ela é linha top de mercado, enfim, ela tem uma participação gigante e, consequentemente, ela acaba fazendo com que os clientes reconheçam ela, né, através da sua credibilidade, do seu tempo de atuação, enfim, ou a estratégia que ela utiliza de ampliação da sua praça, né? Ela faz concorrência a ela mesma, então isso é uma estratégia utilizada pela empresa, né? Então, basicamente, analisando esse exemplo, eu poderia dizer então que a praça do produto remédio pode ser uma farmácia localizada no centro de Santa Maria. Simples assim. Que é o local onde o consumidor vai encontrar esse produto, né? Mas eu preciso determinar onde é que ele vai encontrar esse produto. Ah, é no centro? É no bairro? É em Santa Maria? Ou daqui a pouco a empresa oferece produtos para todo o Rio Grande do Sul, ou daqui a pouco a gente está analisando uma multinacional que tem participação do mercado em todo o território nacional, ou daqui a pouco é uma empresa que é até internacional, ou seja, a praça dela já se estende a determinadas limitações do que apenas a farmácia São João, que era o exemplo que a gente tinha dado, né? E aí a gente tem alguns exemplos de praça. Eu posso dizer para vocês que a Praça Saldanha Marinho é um exemplo de praça. Sim. A professora acabou de falar lá no início que quando a gente fala de praça dentro do mix de marketing, não é praça municipal, não, né? Mas eu estou dizendo que a Praça Saldanha Marinho é um exemplo de praça para determinados produtos, né? Se tu for até a praça, tu vai encontrar artesanato, tu vai encontrar as feirinhas que tem ali, né? Produtos coloniais. Então, daqui a pouco, para aquele negócio, né, que está situado na Praça Saldanha Marinho, a praça de atuação, ou seja, onde é que o cliente vai encontrar o produto, é a Praça Saldanha Marinho, entendeu? É só para fazer esse pega-ratão, tá? Mas nós temos outros exemplos de praça, né? E um que é o mais utilizado no momento atual, que é o home office. Hoje, o home office ele se tornou uma extensão das empresas, né? Ou seja, hoje eu pratico contabilidade, eu faço contabilidade através da minha casa, né? E, consequentemente, se eu entrego a contabilidade, porque eu estou falando de um serviço, e serviço eu não posso fazer e estocar ele acontece simultaneamente, né? Então, consequentemente, eu estou entregando para o meu cliente, né? O serviço eu estou entregando, sempre entregando. Então, se eu estou entregando via home office, o home office ele é um exemplo de praça também. Assim como tem autônomos que trabalham de casa. Então, logo, essa entrega deste serviço é através do home office, e home office é sim um exemplo de praça, tá? Santa Maria é um exemplo de praça, né? Daqui a pouco a tua empresa tem uma atuação em todo o território da cidade, tu tem alguma estratégia como a farmácia São João, que daqui a pouco tu vai analisar a empresa e não a loja, né? Tu vai analisar a empresa e aí a praça da empresa são vários bairros de Santa Maria, né? Várias localidades dentro dos limites municipais onde ela atua. Mas também ela tem uma participação muito grande em todo o território federativo, todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Então, consequentemente, a praça do exemplo Farmácia São João é Santa Maria, é a esquina aqui da Presidente Vargas, mas, consequentemente, também é todo o Rio Grande do Sul. Ou seja, depende da análise, depende de
o que é que eu estou analisando. Eu estou analisando a loja ou eu estou analisando a empresa? Se eu estou analisando a empresa, todos os locais onde ela está situada são a praça de atuação dela, né? O local onde o cliente, o consumidor, vai até ela e vai encontrar aquele determinado produto. Assim como pode ser, né, como eu falei para vocês, toda a extensão do Brasil, ou enfim, até fora dele. Ou eu posso ser um negócio exclusivamente realizado via internet, né? Ou seja, a minha praça, a entrega deste produto, ou seja, onde é que o meu cliente vai consumir deste serviço ou vai adquirir o meu produto, é exclusivamente na internet. Então, a internet é a minha praça, tá? E aí, para fazer mais sentido para vocês, eu posso dizer que a praça deste produto, ó, gente, pelo amor do Pai Eterno, tá? Eu já vi que vocês são bons em interpretação de texto, né? Isso eu já vi pela correção que eu fiz da primeira atividade, pela forma como vocês se comunicam, né? Através do nosso primeiro desafio, e também pelo segundo desafio, que foi a venda da caneta. Tá? Então, eu sei que vocês são bons com interpretação. Tá? Sempre quando a gente for analisar um cenário, né, vai analisar uma estratégia, tu precisa primeiramente saber o que é que tu tá analisando. Tá? Porque senão, se tu te apega achando que tu tá fazendo o correto, daqui a pouco tu interpretou errado. Tá? Então, tome isso como lição. Sempre, interpretação em primeiro lugar. Tá? Ó, se eu falar para vocês que a praça deste produto, esse produto que vocês estão vendo, que é um casaco de pele, né? É esta aqui, né? Eu vou montar uma loja de casaco de pele na beira de Copacabana, no Rio de Janeiro. Tá correto? Será que realmente é o local mais apropriado para isso? Não é o local mais apropriado, né, Tuane e Bianca? Fica estranho, né? Ah, professor, mas é errado se eu quiser montar um negócio de casaco de pele na beira de Copacabana? Não tá errado, né? Só a gente vai entrar naquela velha questão, né? Existem negócios que podem se basear... Exato, Bianca, exato. É o local mais apropriado. Ó, existem negócios que podem se basear no achismo. Eu acho que se eu colocar um negócio de casacos de pele à beira da Copacabana, vai ser um baita do negócio, né? Vai ser assim, ó, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu acho. Não, né? Tu até pode fazer. Não tô dizendo aqui que não pode acontecer, tá? Longe disso. Pode acontecer. Mas, provavelmente, o que pode acontecer é que tu não tem uma participação de mercado boa, tu não tem um volume de vendas como tu havia previsto que teria, né? Tu não vai conseguir se manter. E tudo isso porque tu não realizou uma análise do teu negócio. Tu não desenvolveu o teu negócio da forma como deveria, né? Porque daqui a pouco a escolha da tua praça, ela não foi a mais correta. Daqui a pouco tu achou que Copacabana era um bom lugar para tu colocar uma banca, uma loja de casaco de pele, né? E não é um lugar bom, né? Tu pode até tentar, mas não vai rolar, eu acho. Então, só para contextualizar, não é um local apropriado para isso, né? Deixa eu voltar aqui. Tá. E aí, trazendo para nós aqui mais um exemplo, né? Chimarrão. Todo mundo, eu acredito que tome chimarrão, né? Que tome mate. Bianca, só para colaborar com o teu exemplo ali, né? Se for uma loja de biquínis, vai dar mais lucro, sim, né?
Obviamente. Por quê? Porque foi levado em consideração a praça de atuação, né? Tu fez toda uma análise, tu viu que ali é um local apropriado, né? Não só isso, não o fato de que é uma praia significa que eu vou abrir um negócio aqui e vai dar certo, um negócio pequeno. Não, tu precisa levar em consideração outros fatores também, tá? Mas muito bom teu exemplo. Pessoal, ó, mais um exemplo. Todo mundo toma chimarrão, então todo mundo consome esse produto, né? São poucos que não gostam, enfim. Eu posso dizer para vocês que a praça deste produto pode ser o Big, pode ser o Nacional, pode ser o Atacadão. Tá errado? Não, tá certo, né? São mercados, são hipermercados, são redes que eu encontro este produto erva mate. Certo? Beleza. Só que aqui eu dei 3 exemplos para vocês de redes que são multinacionais. Tá? O Big tem em todo o Brasil, o Nacional tem em todo o Brasil e Atacadão tem em todo o Brasil. Se eu estiver realizando a análise lá na Pernambuco, em Pernambuco, me deu um branco agora, eu que fiz o material e me deu um branco essa bandeira, mas é do Pernambuco. Eu posso estar muito errado, mas é do Pernambuco, sim. Tá? Mas olha só, e se eu disser para vocês que se eu colocar o meu produto erva mate, que é o exemplo que eu estou dando aqui, tá? Ó, erva mate num Big lá de Pernambuco. Será que a definição desta praça para esse produto ela tá correta? Né? Ela é a mais adequada? Ela é a mais rentável? Ela é a mais assertiva? Ou seja, num Nacional ou num Atacadão de Rio de Janeiro, Amazonas, Manaus, seja lá onde for, né? Cara, não tá errado, né? Eu posso fazer isso. Tanto é que existe sim esse produto em determinadas redes, né, em outros lugares. Porém, o que vai acontecer? Esse produto ele vai ser mais caro, ele vai ter uma volatilidade menor, né? Ele vai rodar numa quantidade muito menor, porque não é todo mundo que consome. Então, consequentemente, o volume de venda vai ser muito inferior. Por quê? Porque a gente está analisando um produto que ele é de origem aqui da nossa cultura, né? É um produto que quem consome em grandes quantidades é quem é gaúcho, né? É o Rio Grande do Sul. Ou seja, o Rio Grande do Sul constituem o maior mercado para este determinado produto, que é o produto erva mate. Então, por isso que eu preciso saber o que é que eu estou analisando. Eu estou analisando o produto, beleza? E aí tu vai determinar, né? Tu vai determinar a praça, tu vai determinar qual é a participação dele. Agora, eu estou analisando a marca, né? A empresa, a loja, então tem que levar em conta, tem que interpretar. Daqui a pouco a tua interpretação ela pode estar um pouquinho equivocada, né? Então precisa tomar esses cuidados. É a mesma coisa se eu falar para vocês que eu vou abrir um quiosque de erva mate, né? Como tem aqui no Praça Nova, né? Um quiosque de erva mate dentro de um shopping na Bahia, em Salvador, né? Vou montar lá um quiosque, né? Vou botar erva mate para vender, vou botar cuia, vou botar bomba, vou botar a cambona de água quente para oferecer. Será que é o local mais adequado? Será que é a praça mais adequada para esse tipo de produto? Né? Pode ser que tu consiga realizar uma venda, 1, 2, 3, 10, né? Mas, consequentemente, a tua definição de praça para esse tipo de produto talvez não foi a mais correta, né? Porque tu não realizou uma pesquisa de mercado, tu não entende que o teu público ele não está situado nesse local, né? Que aquele público ele não tem a cultura de consumir esse produto. Então, consequentemente, tu vai acabar tendo resultados inferiores do que se tu tivesse realizado uma análise completa e entendesse que o maior público para este produto é o público do Rio Grande do Sul, por conta da sua cultura, enfim, toda essa questão que a gente conhece, né?
E aí eu vou fundir a cabeça de vocês. Se eu falar para vocês que a erva mate ela pode ser encontrada no Big, no Nacional, né, no Atacadão, como eu falei para vocês, e também no Mercado Livre. E aí? Ou seja, a praça deste produto também pode ser a internet, né? Ou seja, ela também é vendida através do Mercado Livre para exportação, né, para pessoas que moram longe, enfim, para comprar em grandes quantidades ou por questão de comodidade, enfim. É só para fazer essa brincadeira de precisa entender o produto e aí tu vai saber qual é a melhor praça, qual é a melhor forma de me posicionar frente a este cliente, a este consumidor, a este mercado que eu determinei. Então, daqui a pouco eu vou direcionar o meu produto para ser vendido pela internet apenas e talvez não seja a melhor forma, né? Ou então, eu vou determinar que a venda é apenas em determinado local, né? Em determinado ponto, e daqui a pouco também tu vai estar restringindo muito. Então, depende da estratégia, depende da empresa, depende do produto, né? É um produto que pode ser comercializado sim pela internet. Então, daqui a pouco tu acaba criando novas possibilidades. Confuso? Nem tanto. Seu produto ou serviço pode estar onde você acredita que é o lugar mais adequado. Afinal, não existe planejamento certo ou errado, né? Lembra que eu falei para vocês? Não existe planejamento certo ou errado. Não existe definição de praça certa ou errada. Existe aquela definição que é a mais adequada. Só que para tu tomar uma decisão e para que essa decisão seja a mais adequada, tu tem que levar em conta todas as informações do teu negócio. E não apenas querer vender e sair correndo com essa gana, com essa vontade de querer empreender e colocar o teu produto no mercado e daqui a pouco tu não está tendo um retorno que tu esperava e tu não sabe por quê. Poxa, daqui a pouco a tua praça está errada, né? Daqui a pouco o teu produto poderia ser oferecido na internet também. E a participação dele seria muito maior. Então, são questões que, se a empresa faz uso das informações, se ela conhece, se ela sabe realmente, né, o que está acontecendo, consequentemente, ela vai fazer com que toda e qualquer tomada de decisão vai diminuir os riscos de erro e, consequentemente, manter aquele caminho bonito, aquele caminho limpo, para ela poder percorrer e não sofrer tanto. Assim como quando a gente falou do produto, lá dentro da definição do produto, a gente falou que existe o ciclo de vida do produto, que são questões que precisam ser compreendidas e entendidas na hora de definir o que é o teu produto ou o que é o teu serviço. Quando a gente chega no preço, a gente precisa definir qual é o custo que o meu cliente vai desembolsar para adquirir ele, mas principalmente qual é o valor agregado que ele vai perceber, né, desse produto ou desse serviço. Aqui, na definição da praça, tu tem que se dar conta do seguinte. Tá, beleza, eu vou oferecer meu produto pela internet. Mas se eu vou oferecer ele pela internet, eu preciso pensar algumas questões que são primordiais, essenciais, né? Distribuição e logística. Simples, né? Daqui a pouco eu vou montar um negócio e o meu produto ele vai ter uma participação em todo o estado, né? Uma presença em todo o estado, ou seja, a minha praça ela vai ser Santa Maria, Porto Alegre, Alegrete, Santiago, Caçapava do Sul e, consequentemente, isso tem que ser levado em conta na hora da definição. Eu vou estar presente em todas essas praças, mas, consequentemente, eu preciso pensar a questão da distribuição e da logística. E isso tudo vai influenciar no meu custo, né? Porque tu vai ter um custo de logística, tu vai ter um custo de distribuição e daqui a pouco essas definições elas vão afetar diretamente o P do preço, que foi o que tu determinou quanto que o teu cliente vai pagar por essa caneta aqui. Tu determinou que vai ser R$2. Só que daí quando tu chegou lá na praça, tu viu, puxa vida, eu vou vender pela internet. E se eu vou vender pela internet, eu vou precisar pensar logística, pensar distribuição. E isso vai ter um custo. Então, consequentemente, esse custo eu vou precisar mexer no meu preço de venda, né? Quanto que o meu cliente vai pagar para poder adquirir esse produto. E aí tu vai ter que retornar lá no P de preço. Então, gente, isso aqui é maravilhoso, é magnífico. Assim, ó,
é fantástico, porque ele é um mapa, é um jogo, é como se fosse um tabuleiro. Tu não pode determinar que o teu produto vai ser exatamente esse aqui, e aí quando tu chegar lá na praça, tu vai ver que tu vai ter que fazer alguma modificação, né? Ou tu não pode determinar que o custo do teu produto vai ser esse aqui, e vai dar por certeza, e acha que é o melhor, que é o mais adequado, só que daqui a pouco tu quer ter uma participação de mercado tão grande, tu quer estar presente em várias praças, né? E daqui a pouco tu vai ter que levar em consideração o custo de logística ou de produção, né? E aí tu vai ter que mexer no teu preço. Ou a forma como tu vai te promover, que é o último P, que é a promoção, a forma como tu vai promover o teu negócio, daqui a pouco não é a mais adequada. Porque o teu cliente, tu definiu que a tua forma de se promover vai ser pela internet, por exemplo. Mas aí tu se deu conta que o teu cliente ele não tá na internet. E aí tu se deu conta que tu definiu que a tua praça era a internet, e daí tu bota as mãos na cabeça e diz, meu Deus, eu quero morrer, eu quero me atirar pela sacada, né? Eu não quero abrir porcaria nenhuma de negócio. Mas isso é muito fantástico. E infelizmente não é todo negócio que você dá conta disso, não é toda empresa que você dá conta disso e que pensa isso, né? E aí, o que acontece? Não sabe o porquê que não está conseguindo ter uma margem de lucro, não sabe o porquê não está conseguindo ter uma participação do mercado, por que está gastando um horror, por que está investindo um horror e não está tendo um retorno. Daqui a pouco, um simples ajuste que tu podia ter feito na hora da definição deste mapa, né? Uma simples questão que tu poderia ter adaptado, ter modificado, tu acabou sentando na graxa, né? E perdendo dinheiro, perdendo energia, perdendo tempo, perdendo investimento, se tivesse levado em conta as informações que tu poderia ter colhido e se tu tivesse levado em conta a possibilidade de realizar essas modificações na hora, quando deveria. Acho que talvez vocês estão ouvindo, mas tem alguém batendo alguma coisa por aí. Bom, gente, me empolguei um pouquinho. Tudo isso faz sentido para vocês? Por favor, alguma dúvida? Perguntem, qualquer coisa. Mas só para eu saber que vocês realmente estão conseguindo acompanhar. Porque eu me preocupo com isso. Não? Tá bem, então. Pronta para a prova, então? E aí, gente, só para contextualizar aqui, finalizar a parte da praça, aqui tu vai responder essas questões, né? Ah, tu já sabe qual é o teu produto, tu já sabe todos os diferenciais dele, tu sabe a forma, tu sabe o cheiro, a embalagem, se é um serviço, se é um produto tangível, o que é que tu vai causar, qual é a experiência que tu vai causar no teu cliente, qual é o custo, qual é o valor agregado, né? Qual é o local que tu vai oferecer realmente esse produto, né? Só que, consequentemente, aqui dentro da praça, tu vai responder essas questões. Tá, beleza, se é na internet, como é que eu vou entregar esse produto, né? Eu vou ter um custo logístico, eu vou ter um custo de distribuição, enfim, eu vou ter que trabalhar com uma empresa terceirizada daqui a pouco para entregar esse produto, né? Então, são questões que tu precisa pensar aqui dentro do P de praça na hora de responder, né? Esse acoplado de situações que é o nosso mix de marketing. Ah, professor, mas o que tem a ver a forma que eu vou entregar o meu produto, né, para o meu cliente com marketing? Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque a partir desse momento que tu tem todas essas definições, tu consegue trabalhar o marketing de forma muito mais fácil. E eu falei para vocês que marketing não é apenas mostrar a carinha bonita, né, para o mercado. Marketing é definir tudo isso aqui. É ter um entendimento de tudo isso aqui. Porque não adianta eu querer mostrar a minha marca e colocar um outdoor lindo, maravilhoso na entrada da cidade de Santa Maria, por exemplo, e daqui a pouco Santa Maria não é minha praça. Opa, olha aí, ó, já deu uma baita de uma rateada, sentou na graxa, né? Então são questões que tu precisa ter um entendimento e fazer a definição. Como será a entrega do produto? Terá frete para distribuir nos locais de venda? Terá algum custo adicional? Isso aqui são questões que vocês acabam respondendo
na hora da definição da praça, né? Não é simplesmente pegar e dizer, eu acho que o melhor lugar é o Shopping Santa Maria, por exemplo. Não, precisa pensar, tu precisa entender o teu negócio e saber se realmente ali é a melhor forma de tu realizar essa instalação. Então, são questões que tu precisa estar antenado para poder tomar a decisão, né? Aqui são exemplos, né? Tu pode optar por uma entrega através de empresas como Correios, né? A gente tem alguns exemplos, eu falei ontem para vocês da pizzaria de São Paulo que entrega pizza com o drone, né? Tá ali o exemplo. Então, ou daqui a pouco eu estou falando de um serviço e eu vou usar o exemplo do SEG, né? O SEG é um serviço, isso acho que é bem nítido para todo mundo, né? Serviço de educação. E a entrega, o local, e eu sempre falo isso em aula, né? Para a gente poder usar exemplos nossos do dia a dia. Mas se a gente vai analisar o SEG, né? Qual é a praça do SEG? Aí eu vou dizer para vocês, a praça do SEG, da empresa, da instituição SEG, ela é Santa Maria, ela é Porto Alegre, ela é Erechim, né? Ela é em Santo Ângelo, por conta de que existem as escolas nesses locais, elas estão situadas nessas praças. Mas agora, se a gente está tendo aula presencial, eu digo para vocês, pessoal, o SEG está oferecendo para vocês um serviço, vocês estão consumindo um serviço do SEG, né? E esse serviço acontece simultaneamente, ou seja, vocês estão pagando por ele e automaticamente vocês estão consumindo esse serviço, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Vocês estão consumindo o serviço do SEG. Beleza. Então, eu posso dizer para vocês que, analisando o nosso componente de marketing, a nossa praça hoje é o EAD, né? A gente utiliza a internet para que vocês consigam consumir esse serviço, né? Então, simples assim. E aí, só para a gente poder finalizar, eu sei que vocês estão coçando a perninha aí para ir embora, da mesma forma como a gente fez no ciclo de vida, aqui tem uma pequena atividade para a gente poder contextualizar, tá? O produto da letra A, qual que é a praça dele? Onde nós encontramos ele? No mercado, né? Só que daí a gente vai analisar a empresa, né? E a marca. A atuação dessa marca, onde é que nós encontramos ela? Onde é a praça dessa marca? A Fruc é uma marca, né, de participação do Rio Grande do Sul, é uma marca originada aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente pode dizer o seguinte, que a praça deste refrigerante é o Rio Grande do Sul, em vários pontos de distribuição, ou seja, ele tem uma participação em praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul, e ele é encontrado sim no supermercado. Então o supermercado ele é o local onde o cliente consome, adquire esse produto, né? Mas se tu vai analisar o produto, analisando a marca, eu diria que a praça dessa marca é o Rio Grande do Sul, né? Que é a participação de mercado dela. Diferentemente do McDonald's, que é a letra B, né? Ou seja, eu consumo esse produto, eu adquiro esse produto, eu compro esse produto aqui na Fernando Ferrari, por exemplo, né? A praça do McDonald's da loja de Santa Maria é na Avenida Fernando Ferrari. Agora, se eu for analisar a marca do McDonald's, ele tem uma participação imensa, ele só não tem participação em 4 ou 5 países, né? Então, todos os demais países são a praça do McDonald's, né? E cada praça é determinado por uma loja específica, só que nós estamos realizando a análise da marca, né? Que aí ela tem a participação em todos esses países, mas se nós estivermos analisando a loja de Santa Maria, a praça dela, que é o local onde o cliente vai consumir, né? Aí pode ser a Avenida Fernando Ferrari, pode ser o Praça Nova, ou pode ser
o Royal Plaza Shopping, né? Que são os locais onde o cliente vai e consome esse produto, né? E adquire esse produto. Tá? Serviços odontológicos. Se eu falar para vocês que esse tipo de serviço ele pode ser encontrado na Imobiliária Taperinha, na Avenida Medianeira, por exemplo. Não, né? Tá errado. Esse serviço é encontrado, né, em empresas que oferecem esse tipo de serviço, né? Serviços odontológicos. Eu estou analisando o serviço. Agora, se eu estiver analisando a empresa Odontoclean, que é uma das marcas originadas aqui da nossa cidade, aí a gente pode dizer que a praça dela pode ser ali na Avenida Medianeira, que ela tem a sede, né? Mas ela tem também ali na Avenida Acampamento, né? A Rua Acampamento. Ou seja, depende do que é que tu tá analisando, tá? Então, tem que tomar esses cuidados, tem que ter essas interpretações. Tu tá analisando o serviço, a marca, né? Ou o produto, né? Aí tem que tomar esse cuidado. E por fim, o Trilegal, né? E aí eu diria para vocês que a Praça do Trilegal também é o Rio Grande do Sul, porque ele tem a participação em todas as cidades do interior, né? E, na verdade, todo o Rio Grande do Sul não, ele é um programa determinado para o interior do estado, então ele tem uma participação em todas as cidades do interior, né? Região metropolitana acaba ficando de fora, então a Praça do Trilegal são todas as cidades do interior do Rio Grande do Sul. Então, bem tranquilo, né? E aí, por fim, a gente vai entrar na promoção na próxima aula, tá? Eu vou deixar essa última parte dos 4Ps para a próxima aula, para a gente não se estender muito, até porque já passou do nosso horário, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Por favor, se ficarem com dúvidas, anotem. Professor, eu tenho vergonha de perguntar aqui. Me manda no privado. Daqui a pouco eu quero mandar no grupo. Manda no grupo. Daqui a pouco eu quero mandar pelo Facebook. Manda no Facebook. Eu quero mandar sinal de fumaça. Manda. Mas não fica com dúvida. Tá? Por favor, não fiquem com dúvidas. Perguntem. Tá? Assistam. Quem não assistiu, assistam às aulas, tá? A aula anterior, quem não pôde participar, eu acredito que todos vocês estavam, né? Mas quem não pode participar, por favor, assistam, porque senão vocês vão ficar perdidos, né? Tudo o que nós falamos até aqui tem uma continuidade e ela precisa continuar. Essa é a função da continuidade, né? Então, por favor. E assim, hoje eu fiquei triste porque nós temos apenas 7. Não, 7 porque eu estou compartilhando. Mas a gente tem apenas a Bianca, o Fernando, a Júlia, o Rodrigo e a Tuane, né? Por algum motivo que o resto do pessoal não pôde participar. Mas o ideal é que aconteça esses encontros. Para a gente poder conversar um pouquinho e ficar mais próximo. Porque senão não adianta. Se fosse por isso, eu gravaria os vídeos, né? E simplesmente jogaria no YouTube e largaria ali para vocês, tá? Então, por favor, de alguma forma eu peço a colaboração de vocês para que a gente possa... pode ser. Daqui a pouco... Olha lá, fui lá para frente. Daqui a pouco pode ter sido isso, Rodrigo. Só que daí eu vou mijar o pessoal em dose dupla. Uma, por ter matado a minha aula. E segundo, porque tá fazendo feriadão, tá indo viajar. E não é o momento mais adequado para isso, né? Principalmente porque a gente está tendo um aumento de casos aí bem significativo e o cenário não é muito bom, né? Tá, pessoal, muito obrigado pela compreensão de vocês, pela paciência, né? Eu sei que eu falo bastante, então também, por favor, se precisar me chamar a atenção mais uma vez, por favor, falem, certo? Então, Rodrigo, eu preciso terminar as correções da atividade 2. E daí, assim, embora seja feriado amanhã, como eu havia combinado com vocês na última sexta-feira e nesta de agora, excepcionalmente nós não teríamos aula. Porque mesmo sendo feriado, eu me comprometi com a minha outra turma e eu vou dar aula para eles, porque eles estão um pouquinho atrasados, eles tiveram aqueles problemas que eu falei para vocês. Então, eu não acho justo eles se prejudicarem. Então,
Sim, vou trabalhar no feriado, mas é fazendo algo que eu gosto. Então, a atividade de vocês, na verdade, vocês vão ter a atividade depois que a gente finalizar aqui os 4Ps, mas não tem, tá? Dessa semana realmente não tem. Então, fica tranquilo porque vocês vão ter uma atividade bem importante para fazer, que vai ser a definição de todos os 4Ps e a constituição da empresa, né? Que vai demandar muito esforço, muito tempo para poder desenvolver tudo isso, enfim. Eu até poderia passar para vocês já irem iniciando, não sei, o que vocês acham? Daqui a pouco eu posso passar também, ou esperar para a gente finalizar a parte da promoção. O que vocês acham? Vocês querem começar já? Eu me preocupo porque eu não sei como vocês estão com os outros componentes, né? Então, da Roberta ali, se vocês estão tendo bastante atividade também. E aí, eu digo para vocês por experiência própria. Eu, há muito tempo atrás, né? Quando eu iniciei a faculdade, eu iniciei no EAD. E eu sou uma pessoa que eu tenho pavor do EAD, né? Eu não consigo trabalhar no EAD. Eu como aluno, tá? Então, exato. Então eu sei da dificuldade, eu sei o quanto é ruim, mas ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar e a gente precisa ter as atividades. Só que ao mesmo tempo eu entendo que eu não posso simplesmente soterrar vocês da atividade, né? Eu acho que é muito mais produtivo nós termos essas aulas, né? E fazer a atividade no momento adequado para isso, do que simplesmente eu passar a atividade para vocês só como forma de dizer, ó, pessoal, façam para mostrar que vocês estão aí e estão fazendo. E eu não acho legal isso. Tá? Bueno, muito obrigado então. Vou finalizar aqui o vídeo. Ele vai estar disponível para vocês no YouTube. Espero que vocês já acompanharam ali, já viram que ele demora um pouquinho, né? Mas eu sempre disponibilizo. Então, a culpa não é do prof. Tá? Obrigado, gente. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Boa noite. Se cuidam. E até quarta-feira que vem.